E se a demora que está te fazendo sofrer for, na verdade, parte da preparação de Deus para aquilo que você pediu? Talvez você esteja esperando uma porta se abrir, esperando uma resposta, esperando uma mudança, esperando uma promessa se cumprir. E quanto mais o tempo passa, mais uma pergunta começa a aparecer dentro de você. Deus, por que ainda não aconteceu? Mas talvez exista algo que você ainda não percebeu. Deus não trabalha apenas para entregar a promessa. Ele também trabalha para preparar você para carregá-la. E é exatamente aqui que a imagem do vinho novo ganha um significado profundo. A Bíblia diz: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O problema é que nós queremos o propósito sem passar pelo processo. Queremos a promessa, mas não queremos a preparação. Queremos o vinho novo, mas não entendemos que precisamos de um odre novo. Talvez você esteja interpretando o silêncio como o abandono, a demora como rejeição, a porta fechada como fracasso. Mas e se não for nada disso? E se Deus estiver cuidando de você justamente enquanto você espera? Deus conhece o fim desde o começo. Ele sabe quando uma porta precisa abrir, sabe quando precisamos avançar e sabe quando precisamos permanecer. A espera não significa necessariamente que Deus disse não. Às vezes, significa que Ele está dizendo, ainda não. Jesus disse, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Lucas 5:37-38. Pense nessa imagem. O vinho é novo, a promessa é nova, mas o recipiente precisa estar preparado, porque aquilo que é novo não pode simplesmente ser colocado dentro de uma estrutura velha. E talvez essa seja uma das razões pelas quais você ainda está esperando. Deus pode estar preparando o recipiente antes de entregar o vinho. Talvez Ele esteja trabalhando sua mente, seu caráter, sua fé, sua maturidade, na maneira como você toma decisões, na maneira como você lida com as pessoas, na maneira como você reage quando as coisas não acontecem do seu jeito. Porque Deus não quer apenas colocar algo novo nas suas mãos, Ele quer fazer algo novo em você. Então eu quero fazer uma pergunta que talvez seja desconfortável. E se a pergunta não for quando Deus vai me dar, mas quem eu preciso me tornar para receber? Talvez você esteja pedindo uma porta, mas Deus esteja trabalhando sua maturidade. Talvez esteja pedindo uma mudança, mas Deus esteja trabalhando sua mente. Talvez esteja pedindo uma resposta, mas Deus esteja ensinando você a confiar. Talvez esteja pedindo uma promessa, mas Deus esteja preparando o seu coração para sustentá-la. Não despreze o processo. O processo pode estar produzindo em você aquilo que a promessa exigirá de você. E eu sei que esperar não é fácil, porque enquanto esperamos, a ansiedade tende a preencher o espaço deixado pela resposta. A mente começa a imaginar o pior, o coração começa a questionar e começamos a pensar, e se Deus não fizer? Mas Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Perceba, Jesus não disse que você nunca enfrentaria peso. Ele disse, venha a mim. O descanso não está necessariamente na mudança imediata das circunstâncias. O descanso está em encontrar Cristo dentro delas. E então Paulo nos dá uma direção extremamente prática. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E depois vem uma das promessas mais bonitas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Talvez você esteja esperando uma resposta, mas hoje Deus quer lhe dar algo que você não precisa esperar para receber: a paz da presença dEle. Então, se você está esperando alguma coisa neste momento, não desperdice esse período. Não pense que nada está acontecendo. Deus pode estar trabalhando justamente onde você não consegue enxergar. O silêncio não significa ausência. A espera não significa abandono. A porta fechada não significa que a história terminou. Talvez Deus esteja preparando o odre, porque o vinho novo virá no tempo certo. Não tenha pressa de sair de um processo que Deus ainda está usando para transformar você. O que você chama de demora pode ser preparação.
O que você chama de silêncio pode ser processo. E aquilo que você pensa que Deus está segurando, talvez seja justamente aquilo que Ele está preparando para entregar no momento certo. Então continue, ore, confie, permaneça na palavra. Permita que o Espírito Santo transforme sua mente e seu coração. E quando chegar o tempo determinado por Deus, você não será apenas alguém que recebeu algo novo, você será alguém preparado para sustentá-lo. Agora, ore comigo. Pai, eu entrego toda a ansiedade a Ti neste momento. Eu me coloco disposta e disponível ao que queres fazer em mim e através de mim. Quebro agora, em nome de Jesus, toda resistência e abro minha mente, meu coração e meu espírito para receber a Tua palavra, a palavra da verdade. Transforme aquilo que precisa ser transformado em mim. Prepara-me para aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Ensina-me a confiar no Teu tempo. Ensina-me a não confundir espera com abandono. Quando eu não entender, ajuda-me a confiar. Quando eu estiver ansiosa, lembra-me da Tua presença. Quando eu quiser desistir do processo, mostre-me que ainda está trabalhando. Eu entrego o controle, entrego minhas expectativas, entrego o meu futuro e escolho confiar em Ti. Que o Teu Espírito Santo me conduza, me transforme e me prepare. Eu não quero apenas receber vinho novo, eu quero ser transformada em um odre novo. Em nome de Jesus. Amém.